Bom dia, campeões! Tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas usando álcool gel. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho? Hoje nós vamos estudar matemática, unidade padronizada de medida, o metro, ok? Primeiro, eu fiz aqui um pequeno resumo da matéria de hoje. Hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento. O que é isso? Nós usamos a medida de comprimento para medir objetos, medir a distância entre um lugar e outro, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre as unidades de medida de comprimento mais usadas, que nós mais escutamos falar, tá bom? Então, olha aqui, unidades de medida de comprimento mais usadas. O quilômetro é usado para medir grandes distâncias, como a distância entre uma cidade e outra. Para saber a distância entre uma cidade e outra, um bairro e outro, eu uso o quilômetro. Corridas também se usa o quilômetro, tá? Quem está acostumado a acompanhar a São Silvestre no final do ano, ele fala no quilômetro tal da rua, da Marginal Pinheiros. Então, porque a São Silvestre é uma corrida de longa distância, então ela é medida por quilômetros, ok? O metro é usado para medir a altura de prédios, a altura das pessoas, a medida de uma janela, de um portão, tá bom? A largura, o comprimento e a largura de uma sala, de um quarto, tá? O centímetro é usado para medir objetos menores, como o lápis, uma caneta. Nós usamos o centímetro para medir. E o milímetro é usado para objetos bem pequenos, como a espessura de uma folha, não é bem fininha a folha? Olha aqui. Se eu quero saber a espessura, eu vou usar o milímetro. A espessura da minha borracha, eu vou usar o milímetro. O comprimido, o tamanho de um comprimido, o comprimido não é bem pequenininho, eu uso o milímetro. Olha aqui, a imagem aqui desse pedacinho dessa régua. Vocês estão observando aqui, essas marcações aqui em cima? Tem aqui, marcações maiores, onde estão os algarismos, já perceberam? Então, do 0 até o 1, eu tenho 1 centímetro. E entre o 0 e o 1, eu tenho os milímetros. Então, do 0 até 1, para formar 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros, ok? Então, 1 centímetro tem 10 milímetros, 1 metro tem 100 centímetros, nós já vimos isso, não é isso? Então, 1 milímetro é igual a 10 centímetros, 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? Vamos lá agora na página 251. Na 251, ele vai falar agora sobre o metro. Olha lá, unidade padronizada de medida, o metro. A unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro, que nós também podemos representar pela letra M. Vamos saber mais sobre ele? Explorar e descobrir. Atividade em dupla. Você pode fazer com o irmão, com o papai ou com a mamãe. Peguem uma folha de papel sulfite. Pode ser uma folha que vocês tenham em casa, tá bom?
e cortem tiras na largura de uma régua, como na figura ao lado. Aí, ó, vocês irão pegar a folhinha, colocar a régua e ir marcando a largura de uma régua. Em seguida, colhem uma tira na outra e, com a régua, numerem a fita formada de 0 a 100 centímetros. Cortem o que sobrar. Pronto, vocês construíram fitas com medidas de centímetro igual a 1 centímetro, graduada em centímetros. Guardem-nas bem, pois vocês vão precisar delas para fazer várias medições nesta unidade. Então, ó, depois de colada e numerada, vai ficar, ó, desse jeito aqui, ó, a fita métrica que vocês fizeram, ok? Aí ele colocou lá o que eu já havia falado lá no início, ó, 1 metro tem 100 centímetros, olha lá, ó, foi o tamanho da fita que vocês construíram. E 1 metro é igual a 100 centímetros. Ó, 1 m igual a 100 cm, ok? Aí o número 1 ele pediu: meça com a sua fita de 1 metro, graduada de 0 a 100 centímetros, e complete as medidas aproximadas. No caso aqui, essas medidas são referentes lá na nossa sala de aula na escola. Nós não estamos na sala de aula, não é isso? Então, ó, eu vou passar para vocês essas medidas, ok? Agora, vocês podem usar essa fita métrica que vocês construíram para medir aí na casa de vocês, ó, a largura da sala, o comprimento da sala, a largura da porta, do quarto, o tamanho do quarto de vocês, ok? Página 252. Estimativa em medida. Letra A. Estime a medida do comprimento da quadra de esportes da sua escola. Então, agora vocês irão lembrar lá da medida da quadra, lá da Uzeda, onde são as apresentações. Lembram que quando tem festa é Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, encerramento do final do ano. Lembram que as festas, as comemorações são realizadas lá na Uzeda, naquela quadra grandona. Então, estime é quanto você acha que mede aquela quadra. Você vai colocar aqui a medida. Atividade em dupla. Agora, faça a medição junto com um colega, usando as fitas de 1 metro que vocês construíram, e registre a medida. Aí aqui, ó, lá na correção, eu vou passar para vocês a medida, ok? Letra C. Sua estimativa foi boa? Qual foi a diferença entre a sua estimativa e a medida real? Então, aí depois que vocês irão colocar aqui, ó, se a estimativa, o número, a medida que você achou que mede a quadra foi correta ou não, e qual foi a diferença, ok? 3. Observe 2 exemplos. 120 centímetros é igual. 120, nós vimos que 1 metro é igual a 100 centímetros, não é? Se aqui tem 120 centímetros, é sinal de que tem mais de 1 metro. Tem 20 centímetros a mais que 1 metro, não é isso? Então, ó, 100 centímetros
mais 20 centímetros. Não é isso? 100 mais 20 dá 120. Então, aqui, ó, separou, ó, 100 centímetros mais 20, que também é igual, ó, eu também posso falar, ó, 1 metro. Por que eu posso falar 1 metro? Porque 1 metro tem 100 centímetros, não é isso? Então, eu posso falar 1 metro e 20 centímetros. 1 metro, ó, 100 centímetros, mais 20 centímetros. Se juntar tudo, ó, 1 metro com mais 20 vai dar, ó, os 120 lá do início. Ou 1 m e 20 centímetros. É como aqui ele está fazendo como se ele estivesse decompondo. Lembram de decomposição? Que nós separávamos o número. Lembram? Vamos lembrar aqui, ó. 324. Aí fazia o quê? 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Lembraram? Ele está fazendo isso aqui, ó, com o número 120. 120, ó, tem 100 centímetros mais 20 centímetros. Tá correto. Eu também posso falar que 100 centímetros é igual a 1 metro, não é? Então, tem 1 metro mais 20 centímetros, ok? E embaixo ele fez o contrário, ó. Ele já separou, ele botou lá, ó, 1 metro e 30 centímetros. 1 metro tem quantos centímetros? Ó, 100 centímetros e 30 centímetros, tá? Que vai dar aqui, ó, 1 metro e 30, que é igual, ó, a 100 centímetros mais 30 centímetros, ok? Que será igual a 130 centímetros. 130 centímetros é igual a 1 metro e 30 centímetros, porque nós já vimos que 100 centímetros é igual a 1 metro e vice-versa, ok? Agora aqui, ó, ele pediu para que vocês façam a mesma coisa do exemplo lá em cima. Olha lá, 150 centímetros tem quantos metros e quantos centímetros? É só observar aqui o exemplo. 1 metro e 70 centímetros. Tem quantos centímetros ao todo? É só juntar tudo, como ele fez aqui no final desse, ó. Ok? Tá tudo, ó, aqui em cima no exemplo. Vocês irão fazer a mesma coisa até a letra F, ok? 4. Paula ganhou uma fita de 1,40 m ou 140 centímetros, ok? Eu posso falar 1,40 m ou 140 centímetros, não é isso que nós vimos aqui em cima? E Carla ganhou uma fita de 136 centímetros. Ou, ó, aí nós vamos fazer igual aqui em cima, 1 metro e 36 centímetros, viu? Não é difícil. Descubra e responda. Quem ganhou a fita mais curta? Olha lá, ó. Paula ganhou 1,40 m e Carla 136 centímetros ou 1,36 m. Quem ganhou a mais curta? Escreve aqui o nome. Quantos centímetros essa fita tem a menos do que a outra? Então, agora é só fazer a continha. Para fazer a continha, vocês terão que usar tudo na mesma medida. Ou 1,40 m, passar 136 centímetros aqui, ó, separar. Então, vai ficar o quê? 1 m e 36 cm. E aí é só calcular a diferença. Ou transformar tudo aqui, ó, para centímetro. Ó, passar 1 m 40 cm para centímetro. Vai ficar 140 centímetros.
vê o que é mais fácil, aí ó, arma a continha aqui do lado, calcula a diferença, qual é a operação que eu uso para descobrir a diferença, e aí ó, coloca a resposta aqui, ok? 5. Atividade oral. Você já conhece a régua como um instrumento para medir comprimentos. E para que servem os instrumentos das fotos abaixo? Se você tiver um desses instrumentos em casa, use-o para medir os comprimentos da sala, do quarto, do quintal. Se puder, leve o instrumento para a escola e mostre aos colegas. Então, aqui, ó, uma fita métrica, um metro de madeira. Esse metro aqui é muito usado nas lojas de tecido, para que eles possam medir o tecido e cortar certinho. Aqui a fita métrica é mais usada em casa, né? É mais caseiro para a mamãe usar. O metro articulado é usado em obras e a trena também, para em obras e lugares assim que eu quero medir de extensão maior, né? Que eu preciso de 4 metros, 3 metros, ambientes maiores, aí eu uso a trena. Aí agora vocês responderão a pergunta, ó. Para que servem esses instrumentos? Coloca aqui do lado, tá bom? Na página 253, ele agora vai falar, ó, unidade padronizada de medida, o milímetro. Explorar e descobrir. Além de estar graduada em centímetros, a régua também pode estar graduada em outra medida. Pegue uma régua e observe os tracinhos entre cada centímetro. Ele está dividido em quantas partes iguais? Então, olha lá, ó. Lembram do que eu falei lá do slide inicial? Ó? Do 0 ao 1, eu tenho aqui 1 centímetro. E entre 1 centímetro e outro, ó, a distância entre 1 centímetro e outro, a unidade de medida aqui é o milímetro. Vocês estão lembrados de quantos tracinhos eu falei que tem, ó? Do 0 até o 1? Lembram? Eu falei. Lembra lá e coloca aqui, ó. Quantos milímetros tem cada centímetro? Completa aqui. Cada uma dessas partes corresponde a outra unidade padronizada de medida de comprimento, o milímetro, que eu também posso representar como mm. Ok? Número 1. Observe cada objeto das fotos e registre sua medida de comprimento em milímetros. Então, aqui, ó, na letra A, ele botou um clips. Aí, ó, tem a régua aqui para mostrar a medida. Só que ele quer em milímetros. Então, ó, quantos milímetros tem até aqui? Até onde ele está marcando. Então, aqui eu tenho 10, mais 10, e aí conta quantos tem aqui e coloca aqui. Ele não quer em centímetro, ele quer em milímetro, tá bom? A mesma coisa com a tampa de caneta, ó. Do 0, ó, passou do 4, passou um pouquinho do 4. Vê lá, ó, tá aqui, ó. Conta lá os milímetros, ó. 10, mais 10, mais 10, mais 10, e tem mais uns tracinhos aqui, ó. Tem que prestar atenção aqui. Quantos milímetros tem a tampa da caneta? Coloca aqui, ok? 2. Contorne a medida de comprimento mais conveniente. Para medir, ó, a espessura da unha, a espessura da unha, eu vou medir com 1 centímetro ou 1 milímetro. Qual é a mais correta, mais adequada? Circula. A largura da sua mão, largura da sua mão. Tá? Então, no caso aqui, a mão não é fechada. A largura da sua mão. Vai usar o quê? O centímetro ou o milímetro. E o comprimento
da borracha? Vai usar o quê? O milímetro, 56 milímetros ou 56 centímetros? Circula a conveniente, aquela que é mais correta de ser usada. 2. Use uma régua e trace linhas com as medidas indicadas. Então, agora vocês irão pegar uma régua e traçar uma linha aqui, ó, com 25 milímetros. Depois, na letra B, 38 milímetros. Na letra C, com 1 centímetro e 8 milímetros. E na letra D, com 4 centímetros. Ok? Na página 254, ele colocou lá, unidade padronizada de medida, o quilômetro. Lembram lá do início? O quilômetro nós usamos para medir grandes, distâncias, não é isso? Outra unidade de medida de comprimento muito usada no dia a dia é o quilômetro, que nós representamos por km. Aí olha o que a menina falou. 1 quilômetro corresponde a 10 quarteirões ou 10 quadras de 100 metros cada uma. Assim, 1 quilômetro corresponde a 10 vezes 100 metros, ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Viu a distância como é grande? Então, ele botou lá a continha. 1 quilômetro é igual a 10 vezes 100 metros. Ou 1 quilômetro é igual a quanto dá 10 vezes 100? Repete o 100 e acrescenta o zero do 10. Ó. 10 vezes 100, 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Saiba mais. A maratona é uma corrida feita a pé e tem percurso de aproximadamente 42 quilômetros. A maratona é uma prova olímpica desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em Atenas, em 1896. A primeira maratona feminina oficial também ocorreu em Atenas, mas apenas em 1982, e foi vencida pela atleta portuguesa Rosa Mota. Número 1. Indique a unidade padronizada que você usaria para medir cada comprimento. Então, ele botou lá, escreva usando os símbolos M de metro ou km de quilômetro. A distância entre duas cidades, você usaria para medir o metro ou o quilômetro? Pensa aí. O comprimento de uma sala, em metro ou quilômetro? O comprimento de um rio, metro ou quilômetro? O comprimento de um ônibus, metro ou quilômetro? A distância entre a Terra e o Sol? E a altura de uma porta? Aí é só completar aqui, ok? Na página 255 ele colocou 2. A distância da casa de Pedro e a escola onde ele estuda é de 8 quarteirões, de 100 metros cada um. Então, ó, tem 8 quarteirões e cada quarteirão mede 100 metros. Aí ele pediu, complete. A distância corresponde a quantos metros no total? Calcula e coloca a resposta aqui. Essa distância é maior ou menor que 1 quilômetro? Quanto mede 1 quilômetro? Quantos metros tem 1 quilômetro? 1000 metros, não é isso? Então, essa distância é maior ou menor que 1000? Coloca aqui. 3. Qual unidade de medida você usaria para medir a distância entre sua casa e a escola onde você estuda? Metro,
ou quilômetro? Escreve aqui e tem que dizer, ó, justificar, dizer o porquê. 4. Complete. A quinta parte de 1 quilômetro corresponde a... Nós aprendemos, quando nós estudamos divisão, a calcular metade, terça parte, quarta parte e quinta parte. Agora ele quer a quinta parte de 1 quilômetro. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. Agora é só fazer então a continha para descobrir a quinta parte de 1000. E aí coloca aqui. A mesma coisa na letra B, só que na letra B ele quer a décima parte de 1000. Faz a continha e coloca aqui, ok? 5. O trajeto que liga as cidades Maravilha e Vida Boa está desenhado na seguinte escala. Cada centímetro no desenho corresponde a 20 quilômetros na realidade. Então, aqui, ele fez uma escala imaginária. Na realidade, cada centímetro que vocês irão medir aqui é igual a 20 quilômetros. Então, o que vocês irão fazer? Olha o que ele pediu. Faça as medições e os cálculos necessários. Letra A. Qual é a distância no desenho em centímetros entre as cidades Maravilha e Vida Boa? Aqui ele quer em centímetro, então vocês irão pegar uma régua e medir, ó, de um pontinho preto ao outro. Quantos centímetros tem? Anota. Mede aqui e anota. Mede aqui e anota. Agora é só juntar tudo. Quantos centímetros no total tem essa distância aqui? Anota os centímetros aqui. Aí ele colocou letra B. Qual é a distância real em quilômetros entre as cidades Maravilha e Vida Boa? Agora ele quer em quilômetros. Aí vamos voltar lá em cima. Ele disse que cada centímetro é igual a 20 quilômetros. Você já descobriu quantos centímetros tem ao todo aqui, não é isso? Então, agora, que continha, que operação vocês irão fazer para descobrir o total de quilômetros? Vocês descobriram o centímetro, cada centímetro equivale, ó, a 20 quilômetros. Faz a continha e coloca o resultado aqui, ok? C. Se um carro demora 1 hora para percorrer 90 quilômetros desse percurso, então quantas horas ele demora para ir da Cidade Maravilha à Cidade Vida Boa? Vocês já calcularam, ó, quantos quilômetros tem na realidade? E ele disse que ele leva 1 hora para percorrer 90 quilômetros. Quantas horas ele leva para percorrer toda essa distância? Aí vocês têm que pegar quantos quilômetros vocês já descobriram aqui e calcular quantas horas ele precisa, quantas horas ele leva, demora para percorrer toda a distância. Faz a continha aqui ao lado, não precisa apagar, e coloca a resposta ali na linha, ok? Na página 256, ele colocou mais atividades com medidas de comprimento, deslocamento e localização. Uma lagartinha passeou sobre a malha quadriculada abaixo. Ela andou sempre sobre os lados dos quadrinhos. A medida de comprimento de cada lado dos quadrinhos é 1 centímetro. Então, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Ok? Letra A. Desenhe o caminho percorrido pela lagartinha no seguinte trajeto. Ela andou 4 centímetros para leste. Olha aqui, ó, ele botou a indicação. Embaixo, para baixo, sul, para cima, o norte,
para a direita o leste, para a esquerda o oeste. Então, a lagartinha aqui, ó, ela vai sair daqui, ela vai andar 4 centímetros para leste. Risca aí, faz a linha. 4 centímetros para leste, depois, ó, 3 centímetros para o norte, depois 3 centímetros para o oeste, depois 1 centímetro para o sul, 2 centímetros para o leste. Indique o ponto da chegada. Aí você marca lá o pontinho, pode escrever chegada, faz uma estrelinha para indicar onde a lagartinha tem que chegar, ok? Letra B. Quantos milímetros tem todo o caminho percorrido pela lagartinha? Nós já vimos o quê? Que cada centímetro tem 10 milímetros, não é isso? Então, agora vocês precisam saber quantos centímetros a lagartinha percorreu. Faz as continhas de todos os centímetros que ela andou, ó. 4 para leste, 3 para o norte. Junta tudo e descobre o total de centímetros que ela percorreu. Depois, ó, cada centímetro tem 10 milímetros. É só calcular quantos milímetros no total e aí colocar aqui, ok? Cada centímetro, lembra, cada centímetro é igual a 10 milímetros. Pensa na continha, pode armar aqui ao lado, deixa aí, não precisa apagar e coloca a resposta aqui, ok? 2. Veja a altura dos jogadores de um time de basquete de uma escola. Afonso, 1,94 m. Luiz, 189 centímetros. Pedro, 4 centímetros a mais que Luiz. Marcos, 10 centímetros a menos do que Afonso. E Rui, 1 centímetro a menos que Pedro. Aí ele pediu, calcule e complete. Letra A. O jogador mais alto desse time é... Aí, ó, vocês precisam, ele já deu a altura do Afonso e a altura do Luiz, mas vocês precisam calcular a altura do Pedro. O Pedro, ó, é 4 centímetros a mais que o Luiz. Então, ó, 189, já está dizendo, ó, a mais 189 mais 4, quanto dá? Para a altura do Pedro. Depois, ó, o Marcos, ele disse que tem 10 centímetros a menos que o Afonso. O Afonso tem, ó, a gente pode transformar tudo para centímetro. Como vai ficar, ó? 194 centímetros, não é isso? Quanto dá 194, ó, menos 10? Calcula, anota aqui do lado para não esquecer. E o Rui tem 1 centímetro a menos que o Pedro. Você já calculou quanto a altura do Pedro. Agora, ó, a altura do Rui é 1 centímetro a menos. Calcula e coloca aqui. Agora dá para responder qual é o mais alto e qual é o mais baixo, ok? Na letra B, ó, qual deles tem 3 centímetros a mais que o outro? Qual desses jogadores tem 3 centímetros a mais que o outro? Observa a altura de cada um e aí vocês irão escrever aqui o nome. Quem tem 3 centímetros a mais do que o outro amigo, do que o outro jogador. Número 3. Complete para relacionar as medidas de comprimento. Aí aqui nós temos que relembrar, ó. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, não é isso? 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Lembraram?
Se quiser, pode anotar aí no cantinho do livro para não esquecer. Aí ele botou lá, 2 centímetros tem quantos milímetros? Ó, 1 centímetro tem quantos milímetros? Ele quer saber 2. Quanto dá? Calcula, coloca aqui. 1000 metros é igual a quantos quilômetros? Essa é fácil, fácil. 40 milímetros é igual a 4, o quê? 4 metros, 4 quilômetros, 4 centímetros é igual a quanto? Entenderam? Então, é a mesma coisa, vocês irão fazer até a letra H, ok? E na página 257 é uma brincadeira. É igualzinho tem nas Olimpíadas, né? O arremesso de peso. Só que aqui, ó, ele falou, ó, vamos ver a explicação. Arremesso de balão. Na sua equipe, escolham um aluno para lançar o balão, 2 para efetuar as medições com a supervisão do professor e um aluno para fazer as anotações. Se nós estivéssemos na escola, nós íamos fazer essa brincadeira na escola. Nós não estamos na escola. Vocês podem fazer em casa, com o irmão, com o papai e com a mamãe, tá bom? Escolhe aquele que vai arremessar a bola e aqueles que vão medir e o que vai anotar. Aí um arremessa a bola, os outros irão medir e aí vai anotar. Todo mundo, depois que todo mundo tiver arremessado, aí vocês irão ver quem arremessou a bola na distância maior. Aí, ó, é o primeiro lugar, depois vai ver o segundo lugar e o terceiro lugar, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e volto já já com a correção, ok?